seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, nós, domingo a domingo, temos falado da carta de Paulo aos Colossenses, mas eu queria falar de um texto diferente hoje. É um domingo de Páscoa, um domingo importante para a nossa vida cristã. Então eu gostaria que você abrisse aí, no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 12. João 12, 12. Fica fácil de você gravar. O pastor falava pela manhã que é um dia de celebração. A Páscoa é um dia de celebração. Para nós, não é uma troca de chocolates, apesar que todo mundo aqui gosta muito de chocolate, né? Chocolate é bom demais. Mas vai além do que isso. A Páscoa representa muito para nós que somos cristãos. É a vitória na cruz. A Páscoa representa para nós a morte de Cristo. Ele venceu a morte, venceu o pecado, nos deu uma nova vida. Ele fez tantas coisas e é interessante, eu louvei a Deus por isso, porque viemos no decorrer de semanas atrás falando sobre a carta de Colossenses e falando da obra e da pessoa de Jesus Cristo, tudo aquilo que Ele fez e conquistou para nós com o seu sacrifício na cruz. E a gente chega na Páscoa, que é onde Ele operou maravilhas naquela cruz ali, aquele sacrifício na cruz, nos libertou do poder do pecado. Somos livres, amém? Você é livre? Amém, somos livres, louvado seja Deus por isso. E pensando sobre Páscoa, meditando sobre essa semana começou num domingo. A Igreja Católica, ela faz, a celebração do Domingo de Ramos, e aqui na palavra fala sobre isso, e é exatamente esse texto que a gente vai falar. E olha quanta coisa maravilhosa há nesse texto. Quanta coisa Jesus nos ensina através desse texto. Então, aí você que já está com a Bíblia aberta, então João capítulo 12, a partir do versículo 12, eu gostaria de ler. Você, se puder, me acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor: No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito este sinal. Então os fariseus disseram entre si: Vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele. Vamos orar. Amado Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, pela riqueza da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque Tu tem falado aos nossos corações, e eu te peço que nessa noite não seja diferente, que o Teu Espírito Santo possa revelar as riquezas da Tua palavra aos nossos corações, nos ensinando, nos exortando, nos consolando. Meu Deus, que a Tua vontade se realize no nosso meio nessa noite, e que nada impeça o agir do Teu Espírito Santo em nosso meio. Desde já nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Conforme eu falei no início, hoje é tempo de celebrar. Hoje, para nós, cristãos, é tempo de celebrar. É tempo de vitória. O pecado foi vencido, a morte foi vencida, o escrito de dívida cravado foi cravado na cruz, o acesso foi restaurado, uma nova vida foi conquistada na cruz. Você consegue mensurar tamanho benefício?
Essa semana foi uma semana, né, que eu não sei se você teve oportunidade, mas é muito comum que nessa semana você veja filmes relacionados, e eu vi um filme na sexta-feira com a minha esposa, uma dramaturgia, um filme, que tenta, com muito esforço, mostrar o sacrifício de Cristo, né? Mas muitos estudiosos vão dizer que ele não consegue chegar nem próximo, a dramaturgia, o filme, a arte não consegue chegar nem próximo daquilo que realmente Jesus sofreu. E olha que o filme é bem, né? Quem aqui já viu Paixão de Cristo? Já viram? É um filme bem, né? Bem real, bem forte, um filme que impacta bastante. Mas muitos estudiosos dizem que ele não consegue nem mensurar aquilo que realmente Jesus sofreu. Ele cumpre o plano. Ele veio para essa terra para cumprir um plano perfeito de Deus, para reconciliar a humanidade com Deus. E ele faz isso. E esse domingo de Páscoa representa isso. Ele ressuscitou, irmãos. Ele está vivo, né? O pastor falava aqui, teve uma representação das crianças pela manhã, a pedra foi rolada, ele não está mais no sepulcro, ele não está mais na cruz, irmão. Ele está vivo. E ele vive e reina. E como é bom dizer que Jesus vive e reina. Quando nós declaramos que ele vive, é porque nós temos relacionamento com ele, nós falamos com ele, nós vivemos para ele, nós escutamos a sua voz, nós aprendemos dele. Mas também quando dizemos que ele vive e reina, isso precisa ter uma representatividade para nós. Não pode ser apenas uma palavra, né? Vive e reina. Não, ele vive, ele está vivo, ele não está morto. E ele reina significa que eu estou dizendo, ele é o rei da minha vida. Você pode dizer isso? Ele é o rei da sua vida? Amém. Ele reina. Glórias a Deus por isso. E todo rei possui um reino, irmãos. E nós hoje vivemos no reino de Deus. E ele tem feito grandes coisas. Ele tem feito maravilhas. Também quando falava sobre Colossenses, eu lembrei sobre isso, que não mais inimigos, éramos separados de Deus, inimigos de Deus, agora somos filhos, reconciliados com Deus para a sua glória. Tudo isso a gente falou no decorrer de cultos atrás. Mas esse texto que nós lemos, ele ressalta vários pontos, mas eu vou me ater a 6 pontos nessa noite. Então vamos lá, vamos começar. O primeiro deles é o propósito de Deus se cumpria. Começa o domingo de Ramos, versículos 12 e 13, por favor. Olha o que diz aí no início. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. Olha que coisa tremenda. O início da semana, o domingo, o primeiro dia da semana. Esse dia que você está aqui, é o primeiro dia da semana. Muitas vezes eu falo aqui no domingo à noite que nós estamos aqui consagrando a semana que vamos passar para celebrar no próximo domingo tudo aquilo que Ele operou nas nossas vidas. Você tem feito isso? Amém, faça. Saia daqui no domingo entregando toda a semana ao Senhor, consagrando cada dia, porque Ele estará com você, te guardando, indo na frente, te protegendo, provendo, cuidando. Tudo isso Ele faz por nós. Então ali, nesse texto, era o início da semana, o domingo. Vários acontecimentos estariam no decorrer dos dias, né, até a crucificação, morte e ressurreição. E tudo o que aconteceu estava debaixo do controle de Deus. A tal Semana Santa, né, que no mundo hoje a gente fala assim, tem feriado de Semana Santa. Mas talvez ninguém lembre das coisas que aconteceram durante a dita Semana Santa. A gente lembra, tem mega feriado na Semana Santa. Mas e os acontecimentos dessa semana? E aqui começa a semana. Aqui, quando Jesus entra em Jerusalém, é uma manifestação pública permitida por Jesus. Você lembra que muitas vezes Jesus ia fazer algo, ia curar, e ele não queria. Ele falava para aqueles que foram curados, olha, mas não fale. Né? Ele estava sempre fazendo muitas coisas,
mas não queria ficar exposto para todos. E aqui não. Aqui era uma manifestação pública de Jesus, permitida pelo próprio Jesus. Enfim, irmãos, o plano estava começando a se cumprir. Ele já havia pregado, ele já havia ensinado os seus discípulos, ele já tinha feito muitos milagres e maravilhas, ele já tinha feito muitas coisas. Mas ele, ao entrar ali, ele sabia que ali estava começando o período mais difícil para ele. Porém, era o plano de Deus se cumprindo. E ele se alegrava por isso, porque ele sabia para que ele tinha vindo a esta terra, por qual motivo ele tinha nascido como homem, tinha crescido, tinha, com 30 anos, começado o seu ministério, tinha sido batizado, tinha sido tentado no deserto. Tudo isso era para quê? Para que o plano de Deus se cumprisse perfeitamente. E essa semana se iniciava, então, para o cumprimento dos planos perfeitos de Deus. Jesus entrava em Jerusalém para cumprir a vontade do Pai. E, decorrer da semana, eu não vou falar de todos os dias da semana, mas você sabe de tudo aquilo que Jesus passou. E em todo o tempo ele foi obediente. No Getsêmani, ele diz para o Senhor: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas logo depois ele diz: mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele sabia. Você não imagina que Jesus sabia o que ia passar? Ele sabia. Ele sabia de cada coisa que ele ia enfrentar. Não à toa, no Getsêmani, ele tem aquele momento de angústia. Aquele momento em que ele vai orar e está ali em oração, volta e encontra quem? Pedro, Tiago e João dormindo. E ele: vocês não podem nem vigiar comigo 1 hora. E ele volta para orar de novo. E ele volta nos discípulos de novo. Tamanha a angústia que ele estava vivendo. Mas em todo tempo, era do agrado dele cumprir a vontade de Deus, irmãos. Por mais difícil que fosse aquele momento, ele estava disposto a cumprir a vontade de Deus. E isso me remete a uma palavra que, assim, tem que fazer parte da vida do crente, que é a obediência. O nosso Jesus, o Mestre, o nosso Salvador, o nosso Redentor, ele foi obediente ao Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, o versículo 8 diz assim: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e não qualquer morte, e morte de cruz. Ele foi obediente. Quando alguém é discípulo, é porque existe um mestre. Se somos discípulos de alguém, é porque existe um mestre. E o discípulo, ele deseja ser igual ao seu mestre. Então fica um recado para mim e para você, com o exemplo de Jesus. Ele era obediente. Que eu e você possamos ser obedientes. Completamente obedientes. Porque na obediência de Cristo há bênçãos. Na nossa obediência à palavra de Deus, há bênçãos também. Você quer ser abençoado na sua vida? Então obedeça à palavra de Deus. Obedeça à vontade de Deus para você. Esse é o primeiro ponto, então. O propósito de Deus começou a se cumprir. Mas há uma característica, que é outra coisa que a gente precisa aprender com Cristo, naquele domingo em que ele entrava em Jerusalém. Versículo 14, por favor. Diz assim: e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito. Versículo 15. Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado no filho de jumenta. E esse segundo ponto eu quero ressaltar a humildade de Jesus na sua chegada a Jerusalém. Nesse texto aqui de João, ele não cita como Jesus conseguiu aquele jumentinho, ele só cita que o Senhor conseguiu um jumentinho e montou. Em Mateus, se você depois tiver a oportunidade, em Mateus capítulo 21, 1 e 2, e eu vou ler para você, só para você entender, diz exatamente como ele conseguiu esse jumento. E olha que coisa interessante. Mateus, capítulo 21, 1 e 2, diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles,
e logo ele deixará que vocês tragam os animais. E assim foi. Exatamente assim aconteceu. E eles trazem aquele jumentinho. É interessante que quando eu falo de humildade, Jesus não entra naquela cidade em um cavalo de guerra. Ele não entra num cavalo de guerra. Ele entra, ele não entra num cavalo de guerra com espada, exército. Ele não era político, mas ele era o redentor da humanidade. Veja que ele entrou naquela cidade, ele foi celebrado, e a gente vai falar disso mais à frente aqui, ele foi celebrado por estar chegando naquela cidade, e isso tem todo um significado, mas ele entra num jumentinho. Ele entra num jumentinho. Ao chegar montado em um jumentinho, ele ensina duas coisas, meus irmãos. A primeira é que a sua missão era de paz, não de guerra. Apesar daquele povo esperar o Messias, aquele que ia tomar, ia reinar com o braço forte, o reino de Cristo, ele é espiritual. O reino ao qual eu e você pertencemos, o reino ao qual eu e você fomos transportados para esse reino, porque a palavra diz que nós estávamos lá no reino do pecado e tudo mais, e fomos transportados para o reino de Deus. Esse reino é espiritual, ele é eterno. E olha que coisa interessante, a missão de Cristo naquele dia ali era uma missão de paz, porque o reino dele não era desse mundo, ele não ia conquistar com a força do seu braço, com armas, com um exército. A sua chegada, o segundo ponto a respeito disso, era o cumprimento de uma profecia. Agora eu queria que você botasse aí para mim, por favor, Fernando, Zacarias 9:9. Então veja que aquela entrada de Jesus sobre um jumento em Jerusalém naquele dia era o cumprimento de uma profecia. Olha o que diz aí em Zacarias 9:9. Alegrem-se muito, ó filha de Siã, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Que coisa tremenda! Os detalhes, irmãos. Jesus, ele era tão obediente à palavra que ele jamais poderia deixar de cumprir aquilo que foi predito lá, foi colocado lá atrás pelos profetas. Ele cumpre perfeitamente cada uma das profecias a respeito dele. E isso tudo aconteceu na entrada de Jerusalém. Essa manifestação de Jesus precisa ser entendida, só para você ver a riqueza, ela precisa ser entendida conforme a cultura antiga dos judeus e da cerimônia do templo. Eu vou ler para você. Na festa da Páscoa, toda vez que acontecia a festa da Páscoa em Jerusalém, todos os cordeiros que seriam sacrificados vinham de Belém. O sumo sacerdote descia de Jerusalém para Belém a fim de encontrar o cordeiro perfeito para o sacrifício. Olha que coisa. Ele lá, o sumo sacerdote, ele ia sacrificar, então ele tinha que descer para fazer isso. Ao encontrá-lo lá em Belém, voltava a Jerusalém. E quando entrava pelos portões, o povo se reunia com folhas de palmeira para celebrar ao Senhor, dizendo: Hosana ao Cordeiro de Deus, que tira de nós o nosso pecado. Isso acontecia anualmente. E vem Jesus entrando em Jerusalém, cumprindo a profecia que estava em Zacarias 9:9, sobre um jumentinho, entrando lá. Coincidência, irmãos? Com certeza não. Aquilo tinha um significado. E vamos ver logo no próximo versículo que ele fala, quando o povo clama e diz Hosana, que significado maravilhoso tinha. Chegar em um jumentinho também tinha um outro significado. Quando um rei queria guerra com alguém, melhor, quando um rei não queria visitar um outro reino e não queria guerra, o rei ia sobre um jumentinho e entrava naquele outro reino vizinho. E isso demonstrava que ele estava indo em paz. Se ele queria guerra com aquele outro reino, ele iria num cavalo. Isso era uma prática do tempo. Então, entrar de jumentinho em Jerusalém tinha um significado também, que ele estaria ali levando paz. E não somente isso. Ou seja, a primeira vinda a Jerusalém foi para trazer salvação e paz. A ida de Jesus
era para trazer salvação e paz e não guerra. Muitos ali tinham a expectativa de que ele chegaria ali e, inclusive, no meio daquela audiência toda, e a gente vai falar um pouco sobre isso, existiam ali fariseus, existiam aqueles que estavam andando com Jesus, que tinham visto os milagres, existiam aqueles que estavam lá já para Páscoa e foram de encontro a Jesus, e existiam os romanos que estavam preocupados, sabia? Porque toda festa de Páscoa, quando eles se reuniam, os romanos ficavam preocupados, porque poderia ser uma rebelião, porque tinha o número de pessoas que estavam em Jerusalém na festa da Páscoa era 5 vezes maior do que o normal. Todo mundo se reunia em Jerusalém. E os romanos também estavam preocupados. Mas aquela primeira ida ali a Jerusalém era para salvação e paz. Ele não foi com o intuito de guerra, não foi com o intuito de insurgência, não. Agora, da mesma forma que ele entra em Jerusalém na primeira vez, em cima de um jumentinho, com o propósito de salvação e paz, ele também virá, e Apocalipse fala disso, 19:11, que ele virá para trazer juízo sobre as nações, aí sim ele virá sobre um cavalo branco. Percebe que tudo na palavra de Deus é muito encaixadinho, muito perfeito? Ele entrou em Jerusalém para trazer salvação e paz. Se ele é fiel para cumprir todas as promessas, para cumprir cada uma das profecias ditas para ele, que se cumpriram, qual é a dúvida que você tem que ele cumprirá a sua volta, a sua segunda volta? Eu não tenho dúvidas. Você está preparado no coração para isso? Você deseja essa segunda volta? Você se prepara para essa segunda volta? Porque ele vai voltar. Os louvores que nós participamos aqui, que a gente quase pode dizer, né, que, meu Deus, que maravilha, você já imaginou vivendo tudo isso na presença de Deus? Já pensou? Será que vai ter bateria, Fernanda, lá? Vai ter um outro tipo lá, né? Que maravilha, irmãos! Uma vida, a gente viver nessa terra vislumbrando o céu, assim tem que ser a nossa vida. Tudo que ele conquistou na cruz aponta para isso, para que nós possamos viver nessa vida os benefícios conquistados na cruz, mas com os olhos presos no céu, não nessas coisas que perecem. Hoje a gente tem, amanhã não tem mais. Que a nossa vida possa estar pregada nos céus, olhando sempre para os céus, naquela de que o Senhor está às portas para voltar. Conforme eu falei, ele entrou para trazer salvação e paz. E aí, o terceiro ponto fala exatamente sobre isso. É o ponto que eu digo como a celebração, a exaltação pública de Jesus, que aconteceu na entrada de Jerusalém. Versículo 13. Diz assim, que aquele povo pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Essa saudação ressalta 2 características de Jesus naquele lugar. A primeira, quando ele fala, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, a multidão quando grita, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, ela está dizendo, a palavra Hosana significa, salva-nos agora. Olha que significado. A gente louva, né, e vamos louvar no final aqui na ceia, um hino fala sobre isso, né, Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Nós cantamos isso, mas o significado dessa palavra é salva-nos agora. Existia urgência nessa salvação, e ele entra exatamente como Salvador naquele lugar, e toda aquela multidão grita, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, salva-nos agora, bendito o que vem em nome do Senhor. Olha que coisa poderosa. Era mais que uma exaltação, irmãos, era mais que uma celebração, era um pedido. Aquele povo estava pedindo, salva-nos. Aquele povo estava reconhecendo que só ele podia fazer isso. Mas ele é também o outro papel de Jesus entrando e sendo exaltado era como rei. Jesus é rei e possui um reino. Esse reino não é terreno, mas ele é celestial. Ele é rei, e eu quero enfatizar isso. Nós participamos de um reino, o reino de Deus. Cantamos,
teu reino é sempre eterno, né? E cantamos e cantamos e cantamos. E como cidadãos desse reino, nós não podemos excluir o nosso relacionamento com esse rei. Quem é o rei desse reino, meus irmãos? Jesus. Nós precisamos ter uma vida plena com esse rei e reconhecer ele como rei das nossas vidas. Não como alguém que, é o meu abençoador. Não, ele é rei. O que o rei faz no reino? Ele protege o reino, ele dita as ordens do reino, ele preserva o reino. Todos aqueles que vivem debaixo do seu reino prestam-lhe saudações, o adoram. Não é assim que funciona? Exatamente assim deve ser a nossa vida com ele, porque ele não é apenas Salvador, mas ele é o rei do reino que nós pertencemos. Mas ele também, Natanael, conversando com Jesus, declara em João capítulo 1, diz assim: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é Rei de Israel. Há algumas declarações, né, no Evangelho de João. Também há um momento em que tentam declarar, olha como é que Jesus é perfeito, poderoso. Natanael aqui falando com ele declara isso. Mas no momento em que ele começa a fazer prodígios, maravilhas, aqueles que estavam ao redor estavam querendo levantá-lo como rei. Isso está em João capítulo 6,15. E diz assim: Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho para o monte. Estavam querendo fazer ele um rei à força. Um rei talvez que fosse enfrentar os romanos, um rei militar. Não era esse o objetivo de Jesus. Ele queria salvar pessoas. Ele queria reinar sobre a vida de pessoas, mas um reino espiritual. Natanael reconheceu o reino dele. Alguns que estavam ao redor queriam levantá-lo como rei, e ele não quis. E até as autoridades romanas o reconheceram como rei. Em João 19, no momento da crucificação, diz a palavra no versículo 19 do capítulo 19, diz que Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Ele é rei. Ele entra em Jerusalém e ele é levantado como Salvador e Rei. Isso é motivo de glorificar o Senhor. Mas e os discípulos nisso tudo? Os discípulos estavam com eles. E o versículo 16, coloca para mim, por favor. O versículo 16 diz assim, um versículo que traz uma certa confusão, mas eu vou tentar clarificar para você. O versículo 16 diz assim: seus discípulos a princípio não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e também que tinham feito isso com ele. Esse versículo vem logo depois do momento em que fala sobre aquela passagem lá de Zacarias, que existia uma profecia e que estava se cumprindo. Jesus fez exatamente para cumprir aquela profecia. E os discípulos não estavam entendendo. Da mesma forma, eu vou trazer um exemplo mais fácil para você entender e você vai lembrar. No momento em que Jesus levanta a questão de que o templo ele seria destruído e seria reconstruído em 3 dias. Lembra disso? Isso fica muito mais claro. Quando Jesus ressuscita ao 3º dia, aí sim os discípulos falam: agora eu entendi. Eu entendi o que ele está dizendo. Ele está cumprindo aquilo que ele falou. E Jesus é exatamente assim. Ele cumpre tudo aquilo que ele fala. Ele cumpre. Ele cumpre. Às vezes não entendemos a palavra, o momento, a situação que nos cerca, nós não entendemos, mas se há promessas de Deus para nós, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele é fiel e justo para cumprir cada uma delas. Mas existia não só os discípulos ali ao entorno, existia uma multidão. E é muito interessante, e eu vou fazer uma pergunta ao término da leitura do versículo 17. Põe para mim, por favor, o 17. O versículo 17 diz assim: a multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho.
Estava no meio daquele povo todo dentro de Jerusalém e estava dando testemunho daquilo que Jesus havia feito, estava fazendo. Por causa disso também a multidão saiu ao encontro, a multidão que estava lá já, sai ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Aqui tem duas multidões. A multidão que foi uma testemunha ocular, de quando Lázaro foi ressuscitado. Tinha testemunha ocular, tinha gente que tinha estado lá, no momento. Mas também tinha aqueles que ouviram a respeito. E a pergunta que eu vou fazer para você é exatamente, hoje, quem você acha que você é nessa multidão? Aquele que vê o agir de Deus, que tem provado do agir de Deus, ou é aquele que ouve falar daquilo que Deus faz? Existe uma grande diferença. Aqueles que eram testemunhas oculares, aqui diz a palavra que a multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Isso nos impulsiona a acreditar duas coisas. A primeira, que eu quero ser daqueles que têm visto o agir de Deus. Eu quero ser. Eu não quero ser daqueles que ouviram falar, eu quero ver, eu quero provar desse cuidado, desse zelo, desse agir de Deus. Eu quero ser como esses. E a segunda coisa é, meu irmão, o que tem impedido a gente de ver o agir de Deus? O que será que está nos impedindo de ver Deus agindo? Porque a palavra de Deus diz que Ele é mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Ele é fiel nas suas promessas, Ele cumpre cada uma das promessas, Ele é cuidadoso nos detalhes. O que me faz acreditar que Ele não vai cumprir as promessas que Ele fez para a minha vida? O que você pode pensar que Ele não vai cumprir as promessas que Ele fez para a sua vida? Claro que Ele vai cumprir, claro que Ele vai cumprir. E por fim, o sexto ponto que fala dos fariseus, que também era uma classe que estava no meio daquela chegada de Jesus em Jerusalém. Versículo 19, por favor. Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada? Eis que o mundo vai atrás deles. Os fariseus viram com seus olhos a manifestação pública daquela multidão que celebrava a chegada de Jesus. E celebrava dizendo: Hosana, traduzindo, salva-nos agora, bendito o que vem em nome do Senhor. E os fariseus estavam vendo isso. Você imagina a confusão que não foi? Tudo fazia parte do plano. Tudo isso ajudou, os fariseus a tomarem as decisões que tomaram, a fazer tudo aquilo que fizeram com Jesus, mas eles viram tudo aquilo que aconteceu. Eles viram a manifestação do poder de Cristo. E as pessoas já não podiam deixar, e isso é muito interessante, as pessoas já não podiam deixar passar tudo aquilo que estava acontecendo sem se envolver, sem desejar provar daquilo que Cristo estava fazendo. Quando Cristo opera, quando Cristo faz, é impossível a gente ficar de fora. Alguém postou há semanas atrás aí, ou ainda essa semana, falando da Páscoa, que quando nós temos um encontro com Cristo, não somos mais os mesmos. Você já teve um encontro com Cristo, você sabe do que eu estou falando. Se você ainda não teve, saiba que se você tiver um encontro com Cristo, você não será mais a mesma pessoa, porque Ele vai te transformar de tamanha forma que você nunca provou sobre isso. Então nós nessa noite aprendemos com Jesus sobre obediência. Ele obedeceu o Pai, mesmo sabendo de tudo aquilo que ele iria passar. Ele sabia que ao entrar em Jerusalém, ele estava próximo da sua crucificação, próximo da sua morte, próximo da sua ressurreição e próximo de cumprir tudo aquilo que Deus havia determinado para ele. Sabia do tamanho do sofrimento que ia passar, mas ele foi obediente, completamente obediente, e nós aprendemos com isso. Na Páscoa nós reconhecemos como ele entrou naquela cidade de Jerusalém, o reinado de Cristo sobre as nossas vidas. Celebramos nessa noite a vitória contra o pecado, mas celebramos também o reinado de Cristo sobre as nossas vidas. Celebramos que Ele é o nosso Rei,
que Ele é o Rei da Glória, cantamos Rei da Glória, que Ele é o Rei, que Ele é dono desse reino maravilhoso. Falamos Hosana, que também significa salva-nos agora, porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o seu Salvador. Oh, isso é tremendo demais, irmãos, porque a cruz, esse sepulcro vazio, a cruz foi para nos salvar da condenação eterna do pecado. Éramos condenados eternamente, mas como eu falei lá no início, essa semana, esse dia de hoje é tempo de vitória. O pecado foi vencido, a morte foi vencida, o escrito de dívida foi cravado na cruz, o acesso foi restaurado, uma nova vida conquistada na cruz, para mim e para você. Que maravilha! Não se esqueça, que você possa ser daqueles que na multidão testemunham daquilo que Ele está fazendo. Eduardo, o que você está querendo falar com testemunho? Quando Deus te abençoar, abra sua boca e testemunhe. Quando você testemunha, você glorifica Ele. Você edifica o teu irmão do teu lado, você glorifica Ele, você exalta o nome dEle. Então testemunhe. Testemunhe de pequenas coisas, pequenos milagres, pequenas atuações de Deus na sua vida. Se Deus atuou na sua vida, se Deus realizou algo na sua vida, testemunhe. Abra a boca e testemunhe. Fale daquilo que Ele fez. Pode parecer óbvio, irmãos, mas tem pessoas que não conhecem o Deus que nós conhecemos e precisam conhecer. E sabe como é que você prega muitas vezes? Com o seu testemunho. Que Deus seja glorificado nesse dia. Que a Páscoa seja uma realidade nas nossas vidas. Que a celebração de hoje se estenda por todo o nosso ano, não seja apenas hoje. Que esse momento em que traz à memória o sacrifício da cruz, não seja só, vamos participar da mesa em minutos, mas que essa lembrança do sacrifício de Cristo e todo o benefício que foi conquistado, que isso seja algo latente, pulsante na nossa vida todos os dias. Que a gente não se esqueça, que não se esqueça daquilo que Ele conquistou para nós e do que significa a Páscoa para nós. Pela manhã o pastor dizia que a Páscoa aponta para que o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Também falou da nova aliança na ceia, nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Que a gente lembre disso todos os dias. Ele também venceu a morte e o pecado. A Páscoa fala disso. Lá em Êxodo fala daquela libertação do povo do Egito. Os umbrais marcados com sangue, o primogênito dessas casas eram preservados, os que não estavam marcados foram mortos. Hoje fala da libertação do pecado. Somos livres, completamente livres, para viver uma vida cheia da presença de Deus, porque o pecado que nos oprimia não nos oprime mais. Louvado seja o Senhor. Queria que você ficasse de pé. Aleluia. Eu queria chamar os diáconos que vão fazer a ceia, ministrar a ceia. O ministério de louvor, nós vamos cantar um hino já já. Sim. Enquanto isso, você medite no que falamos nessa noite. Os diáconos podem vir aqui à frente. Vamos servir a ceia. 1, 2. Vamos louvar o Senhor. Amém. Esse hino, ele fala de Hosana. Louvemos ao Senhor. E ele diz Hosana, Hosana. E você já sabe o que significa. Salva-nos agora, Senhor. Aleluia. Esse hino, adore ao Senhor.
Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor. Vamos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. É santo. Louvamos. Vamos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Magnifiquemos. Magnifiquemos Aleluia. Ao Rei. Ele é o Rei. ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Excelso. Aleluia. Salva-nos, Senhor, agora. Oh, aleluia. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Cristo. É a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Ele morreu. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana. Hosana ao nosso Rei. Hosana. Salva-nos, Senhor, agora. Hosana ao nosso Rei. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. Tu és o nosso Rei, o nosso Salvador. Oh, Deus que morreu em nosso lugar. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim.
Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. A palavra diz: façam isso em memória de mim. Em outras palavras, para nunca esquecer. Aleluias. A palavra diz no versículo 28 que cada um examine-se a si mesmo. Você vai ter tempo agora de colocar o teu coração diante do Senhor. Fazer o autoexame não é para te excluir da mesa, pelo contrário, é para te incluir na mesa. Participar de qualquer forma, de forma indigna, te torna réu, mas se autoexaminar te torna em condições para isso. Eu vou te dar alguns minutos para que você possa fazer a sua oração sincera, a oração pessoal com Deus, colocando diante do Senhor tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que tem te afastado, e que você possa colocar diante do Senhor agora. Aleluias. Aleluia, Senhor. Segure o pão na sua mão. Esse pão representa o corpo de Cristo. O corpo que foi machucado, cuspido, passou por momentos tão difíceis, que suportou o peso do pecado da humanidade sobre ele, que foi cravado numa cruz. Oh Deus, nós te agradecemos pelo pão, Senhor Deus. Oh Deus, que tem tanto significado para nós, que nos lembra o teu sacrifício. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa este pão agora, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Coma do pão. Louvado seja o teu nome. Obrigado por participar dessa mesa, Senhor. Obrigado, Jesus. Oh Deus, obrigado por essa nova aliança. Obrigado, Senhor, pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Da mesma forma, o cálice representa o sangue de Cristo. Pegue o cálice na sua mão. O sangue derramado na cruz que nos purifica de todo pecado. O sangue derramado na cruz que nos deu a vitória sobre o pecado e a morte. O sangue que nos justificou, o sangue que nos reconciliou. Oh Deus, nós te agradecemos por esse cálice, o cálice da nova aliança. Te pedimos, Deus, abençoa este cálice. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba do cálice, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Glorifique a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te bendizemos, Deus. Oh, aleluias. Oh, Deus. Obrigado por tamanha misericórdia. Obrigado porque a cruz representa o teu amor por nós.
Amor, quando nós não merecíamos, Senhor, quando nós éramos inimigos Teus, afastados de Ti, Tu nos reconcilia para uma vida plena na Tua presença. Oh, aleluias! Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Que possamos celebrar esta mesa todos os dias da nossa vida, até que o Senhor volte, até que Tu estejas conosco novamente. Oh Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nós Te louvamos e nós Te bendizemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode se sentar um pouco. Os irmãos vão recolher os cálices. Gostaria de contar com a sua ajuda. Louvado seja Deus. Meus irmãos, essa semana o feriado vai acontecer na segunda e na quarta. Então o culto de terça-feira normalmente mantido às 9h30 da manhã, culto de quinta-feira às 19h30, que você faça planos de estar aqui, né? O pastor sempre incentiva que nós possamos estar na casa do Senhor todas as vezes que pudermos. Então, coloque aí na sua agenda de estar na casa do Senhor também nos cultos de semana. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, e nós precisamos, né? Passam-se os dias, o domingo, entre um domingo e outro são muitos dias, então que você possa vir aqui, né? Ter a comunhão, ser abençoado com a presença de Deus nesse lugar, que você faça planos para isso, amém? Eu gostaria que você ficasse de pé então, para que nós possamos terminar este culto e nos despedirmos. Feche os seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, Te agradeço, Deus, pela Tua palavra que falou aos nossos corações, pelo privilégio que tivemos de participar dessa mesa. Oh Deus, que privilégio. Obrigado. Que privilégio é Te engrandecer, Te glorificar. Obrigado, Deus, por esse dia, o dia da ressurreição, o dia da vitória. Obrigado, Deus, que esse sentimento, que essa verdade, Senhor, siga conosco todos os dias. Oh Deus, não somente no domingo de Páscoa, mas que durante a nossa semana Ele também esteja conosco, que possamos lembrar do Teu sacrifício. Te pedindo agora, Pai, leva-nos em paz e segurança aos nossos lares, que sejamos guardados e protegidos de todo mal, que tenhamos uma semana, Deus, de celebração, uma semana, Senhor, de exaltação do Teu nome. Oh Pai, que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos de Ti, e que no domingo próximo ou nos cultos de semana, Pai, quando chegarmos nesse lugar, possamos, Senhor, celebrar tudo aquilo que Tu é para nós. Oh Pai, que Tu és o nosso Salvador e nosso Rei. Te agradecemos, Deus, por essa noite. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. E você